Queridos, nós cremos que Deus, Ele usa de todos os meios, das artes, do conhecimento, da sabedoria humana, e tudo isso é para a glória do Senhor. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, todos os instrumentos, e quando nós reunimos aqui hoje para esse musical celebrando o nascimento de Cristo, é óbvio que nós não somos tão ignorantes ao ponto de pensar que Jesus nasceu no dia 25. É óbvio que ele não nasceu em dezembro. E, para você ter uma ideia, ele nem nasceu no ano 0. Muito certamente ele nasceu no ano 3, antes do nosso calendário. Então nós não estamos aqui porque o dia 25 está chegando. A gente está aqui hoje no dia 17, porque Cristo nasceu. Não importa o dia, Ele nasceu. E o tema desse musical, desse ano, Aleluia, Jesus nasceu, é porque a palavra aleluia, meus queridos, ela é uma palavra universal. Em todas as línguas e idiomas, aleluia é aleluia. É uma palavra que não muda e é muito próximo o fonema, o som dessa palavra em todos os idiomas. Aleluia. E a palavra aleluia, que é muito comum no livro de Salmos especialmente, mas ela está em toda a Bíblia. Aleluia tem toda a Bíblia. E é uma palavra que significa louvai a Deus. Louvai ao Senhor. Louvai ao Eterno. Louvai o Criador. E quando o tema da cantata esse ano é aleluia, louvai a Deus. Por que louvar a Deus? Jesus nasceu. O Salvador nasceu. E é por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando o nascimento, como sempre fazemos nas reuniões de culto, mas hoje em um musical. Como você está sentado, eu quero que permaneça, e eu quero ler uma perícope, um texto bíblico, para que a gente possa rememorar isso. Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao 14, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Irmãos, esse texto na versão de Lucas, ele traz algumas informações e algumas ideias muito importantes. Eu quero concluir essa nossa solene reunião nessa noite, trazendo essas ideias aqui a lume, para que nós reflitamos sobre elas. A primeira é o fato do anúncio que Deus faz naquela noite. Irmãos, que anúncio, que espetáculo. O nosso Deus é um Deus espetaculoso, que abre mares, que faz proezas, que balança os montes. O nosso Deus, ele é maravilhoso, e tudo que ele faz com excelência. Ele anuncia o nascimento de Cristo com uma forma, assim, tipo esse final desse musical.
de uma maneira magistral, solene, e aquele anjo aparece. Imagine o anjo aparecendo para anunciar o nascimento de Cristo. E imediatamente com aquele anjo, aparece ali também uma miríade dos exércitos celestiais. E aquela miríade estava ali para anunciar que Jesus havia nascido. Imagine essa cena, irmãos, anjos e um exército celestial, miríades de anjos do exército de Deus. Agora preste atenção, eles não estavam ali armados para proteger o menino na manjedoura. Jesus não precisava de anjo e não precisa de anjo protegê-lo. Aqueles anjos estavam ali para adorá-lo, para bendizer a Deus. Eles cantavam e diziam glória a Deus nas maiores alturas. Eles diziam aleluia. E eles estavam ali anunciando. Agora, escute, por que eles não foram anunciar para Herodes? Herodes era o rei da Galileia. Por que eles não foram anunciar para Pilatos? Pilatos era o rei da Judeia. Por que eles não foram anunciar para o presidente do Sinédrio? Ou para algum escriba, um fariseu, uma autoridade religiosa? Por que aqueles anjos não foram no templo de Jerusalém, que ainda estava de pé? Por que o anúncio do nascimento de Cristo não se deu na praça central de Jerusalém, com uma multidão de gente prostrada, e os anjos dizendo, ele nasceu, aleluia? Não. O anjo e o coral celestial de anjos apareceram a pastores, que ao longo da noite cuidavam dos seus rebanhos, nos pastos da Judéia. Aqueles homens dormiam fora de casa por semanas. Durante o dia levava para pastar, para beber água, e à noite eles ficavam de vigília com seus cães, suas varas e cajados, para proteger das bestas, das feras. Imagine o mundo há 2000 anos atrás, o tanto de animais selvagens que existia. E eles passavam ali numa vigília cuidando de ovelhas, cuidando de animais, de rebentos, de cordeiros. E Deus olha e manda um anjo anunciar que Jesus nasceu. Mas por que não foi para uma autoridade? Por que não foi para alguém religioso? Mas para homens do campo, homens simples, gente que estava lá na roça, na zona rural. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que Deus não se preocupa, não se ocupa com pompas. Como foi dito aqui na fala da família que representou, nosso Deus é humilde. Nosso Deus é simples, Ele faz tudo com excelência, mas Ele se agrada da humildade de pessoas verdadeiras, de pessoas francas. Não, você não está longe de Deus. Não, você não está fora do olhar de Deus. Do jeito que Deus viu aqueles pastores e disse aos anjos, é para eles que vocês vão anunciar. Ele disse, é você que eu quero no musical de Natal, lá na Assembleia de Deus Campo de Campinas em Trindade, porque eu quero te falar que eu tenho um anúncio para te fazer. Eu me importo com você, e eu mandei o meu filho para morrer no seu lugar. Deus te anuncia hoje que Ele te ama, e Jesus veio por sua causa. Mas, queridos, uma outra ideia nesse texto chama muita atenção. O sinal. Primeiro o anúncio, majestoso. Segundo o sinal. Aquele anjo vira para os pastores e diz assim, olha, eu vou dar um sinal de que o que eu estou falando é verdade. Vocês vão na cidade de Davi e vão procurar um menino. É um menino. E eles dizem, é um menino envolto em faixas. Gente, um menino envolto em faixas é a coisa mais comum. É um menino de fralda. Hoje,
seria um menino com fralda descartável. Mas todo menino usa fralda descartável. Naquela época, toda criança recém-nascida usava uma faixa. Ele era envolvido por conta do umbigo, por conta do frio, com faixas. Mas o anjo não diz que o sinal é só o menino envolto em faixas. Ele diz: vocês o encontrarão deitado em uma manjedoura. Aqui é o sinal. Porque um recém-nascido em fralda, deitado num coxo, não é comum. Eu posso afirmar que ninguém aqui nasceu e foi colocado num coxo. É bonito o nome manjedoura, não é? A gente, manjedoura. Aqui num goianês, é coxo de dar comida para animal. É onde colocava o feno, o capim, a comida para aqueles animais que estavam fechados. E como não havia lugar para o Filho de Deus, o Verbo, o Senhor, o Criador, porque a Bíblia diz que Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava à direita de Deus, Ele é Deus. Ele estava quando Deus fez o homem com as mãos do barro. Ele estava quando Deus abriu o mar vermelho. Ele estava nas pragas do Egito. Cristo estava ali mandando, ordenando e fazendo as coisas acontecerem. Mas agora ele nasce. E o sinal é que ele nasceria numa manjedoura. Irmãos, que lição! É óbvio que não é só porque as estrebarias, as hospedagens estavam cheias. Deus podia reservar uma para ele, mas Deus disse: não, deixa encher tudo. Nós não estamos preocupados com aquilo que ocupa o coração do ser humano, que é o conforto, que é o luxo, que é a riqueza, que é a possessão, que é a propriedade, que é aquilo que rouba o nosso coração e atenção. Ele vai nascer num coxo onde os animais comem, porque eu não somente falo com pessoas humildes, mas eu sou um Deus humilde. E eu vou mostrar que eu sou um Deus humilde. E ele nasce não num berço de ouro, não numa suíte de um castelo real. Ele nasce numa estrebaria. E a sua cama, o seu berço, foi um coxo de animal. Irmãos, que sinal para sondarmos o nosso coração, para vivermos com simplicidade, para acalmarmos e termos tempo para Deus, e não nos matarmos correndo atrás de coisas que não nos acompanharão na eternidade. Você não tem tudo o que você quer, e a igreja já me ouviu dizer isso muitas vezes, mas você tem mais do que merece. Esse é o sinal. Não desespere, não fique depressivo, doente das emoções, porque você não tem. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, ele dormia na casa das pessoas, ele nasceu num berço emprestado que animal comia. Olha que sinal! Que o Espírito Santo ministre isso no nosso coração hoje, e a gente venha a tranquilizar a nossa alma. Mas eu quero encerrar aqui, porque nesse texto há uma mensagem maravilhosa. Irmãos, que mensagem! Aquele anjo vira para aqueles pastores e dizem assim: não tenham medo. Ora, você vê um anjo, já é assustador. De repente você vê uma miríade de anjos cantando naquela glória. A Bíblia diz que a glória de Deus manifestou. Eles estavam assustados, espantados, talvez pensando que cairiam mortos. Mas os anjos dizem, o anjo diz para eles: não tenham medo. Que todo medo saia do nosso coração, que todo pavor saia da nossa alma,
porque Deus está conosco e tem anjo de Deus acampado ao seu redor. Não tenha medo. Diga aí para essa pessoa, diga: não tenha medo. Diga: não tenha medo. Eu não sei o que está roubando a sua paz hoje, se é a virada do ano, se é 2024, se é sua família. Não tenha medo. Mas o anjo continua dizendo: eu trago boas novas. Irmãos, a palavra boas novas é evangelho. Os anjos estavam pregando o evangelho. Se você olhar esse texto original, aqueles anjos estavam dizendo: eu trago o evangelho. Evangelho é boa notícia. E eles já estavam pregando para os pastores a boa notícia de que Cristo havia nascido. E alguém vai dizer: pastor, Jesus nasceu só para o judeu. Eu trago boa nova, evangelho, que é para todo povo. É para todo mundo. Teve alguns homens que viram uma estrela e vieram para ver Jesus. Mateus escreve isso. E a Bíblia diz que aqueles homens vieram do Oriente. Hoje, Jerusalém é Oriente para nós. Mas como eles estavam ali em Belém, o Oriente para eles era a Caldeia, a Pérsia, o Irã, o Iraque hoje. Então vejam, aqueles homens que a Bíblia não diz que eram 3, e nem que eram reis. A Bíblia diz que vieram magos do Oriente. Como eles trouxeram 3 presentes, as pessoas inferem que eram 3, mas não. 2 podem ter trazido 3 presentes. Uma comitiva de 10 podem ter trazido 3 presentes. Não eram 3, pelo menos a Bíblia não diz. E não eram reis, eram estudiosos, não judeus, que eles percebem pelas profecias que o Messias estava no tempo de nascer, e Deus mostra uma estrela para eles. Gente, olha isso. Deus dá um sinal para aqueles magos estudiosos, eu diria teólogos, estudiosos das profecias de Deus. E aqueles homens que não eram judeus, eles vieram. E é curioso que eles vão no palácio de Herodes. Herodes recebe aquela comitiva. E eles perguntam: onde nasceu o rei dos judeus? Porque nós entendemos pela profecia que ele nasceu. Aí Herodes falou: pronto, se é rei dos judeus, vai me tirar e vai ocupar o meu lugar. Ele diz: eu não sei, mas quando vocês descobrirem, me avise, porque eu quero ir lá adorá-lo. Adorar nada, queria era matar Jesus. E a igreja tem que tomar muito cuidado com essa aliança de reino de Deus e poderes humanos, porque poderes humanos aproximam da igreja, muitas vezes para matar a nossa fé. E nós precisamos ser mais bíblicos e mais ligados a Deus do que aos poderes terrenos, aos partidos. O nosso partido está no céu. O nosso Senhor reina sobre tudo e todos. Aqueles magos vão, adoram Cristo e voltam por outro caminho, porque o anjo diz para eles: não avise Herodes, porque ele quer matar o menino. E eles vão por outro caminho. Mas a mensagem, o evangelho, é para todo o povo. Apocalipse fala que no céu vai ter gente de toda tribo, língua, povo e nação. Vai ter brasileiro, vai ter goiano e vai ter trindadense. Amém, irmãos? Porque é uma boa nova para todo o povo. E por isso nós estamos aqui para dizer: aleluia, Jesus nasceu. Mas aquele anjo diz: hoje nasceu. Olha aqui para mim. Deus não trabalha com ontem porque já passou. E Deus não te espera no amanhã, porque não sabemos se chegaremos no amanhã. Deus sempre lida com as pessoas hoje.
Deus fala hoje, Deus salva hoje, Deus cura hoje, o presente é hoje. Na cidade de Davi vos nasceu o evangelho, a boa notícia para todo o povo, hoje. Hoje. E aí ele diz qual que é o evangelho. Nasceu o Salvador. Irmãos, quem não entende que está em perigo, não precisa de um Salvador. Você só liga para o bombeiro, para o SAMU, ou vai no médico, na maioria das vezes, porque sabe que tem um problema e precisa de um Salvador. Então quem acha que está tudo bem, não precisa de Jesus, a vida segue, está tranquilo, então nem aleluia porque Jesus nasceu, eu não preciso de um Salvador. Mas quem entende que precisa de um Salvador para salvar do pecado, do juízo, dos demônios, da perdição, do inferno, quem sabe que precisa de um Salvador para livrar e limpar o nosso coração do pecado, aí a gente diz, aleluia, Jesus nasceu e eu preciso de um Salvador. Quantos precisam de um Salvador aqui? Diga eu preciso de um Salvador. Mas o anjo diz, nasceu o Salvador, Cristo. Esse é o evangelho, Salvador, Cristo. A palavra Cristo é grega, equivalente a Messias no hebraico. Em português, Messias e Cristo é ungido, prometido. Deus ele promete para Eva, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Veja que ele não fala com Adão, ele fala com a mulher. Escute aqui o que eu vou te dizer. Como Deus, Jesus não tem mãe, só tem pai. E como homem, ele não tem pai, só tem mãe. É por isso que como homem, Deus vira para Eva e fala, o filho da mulher. O homem está fora, porque quem vai colocar esse Cristo lá, será o Espírito Santo de Deus. No dia que o homem caiu no Éden, Deus já prometeu o Messias, o Cristo, o Salvador. Ele vira para Abraão e fala, Abraão, sai daí, porque no seu descendente eu vou salvar gente de todas as etnias, de todas as nações. Ele fala para Moisés, eu vou levantar um profeta melhor do que você e o povo vai ouvir. Ele vira para Davi e fala assim, Davi, da sua descendência da tribo de Judá, eu vou fazer vir um, que ele vai sentar no trono e ele vai reger as nações com vara de ferro. O anjo está dizendo, nasceu o Salvador, o Cristo, o prometido, o desejado das nações. Mas ele encerra dizendo, Salvador Cristo, o Senhor. A palavra Senhor aqui é Kyrios, significa o dono, o proprietário. Senhor é quem manda, Senhor é quem dá as ordens, Senhor é quem manda e a gente obedece. E aquele anjo diz, hoje nasceu o Salvador, porque o mundo está perdido, ele é o Cristo prometido, mas ele é Senhor. Escute aqui, Cristo só é Senhor daqueles que o recebem. E quando nós o recebemos como Senhor, ele se torna o nosso Salvador. Você não terá um Salvador se primeiro ele não for o seu Senhor. Ele manda, é do jeito dele, aí ele salva. Os irmãos lembram de Pedro? Pedro ele sai andando sobre as águas, vai encontrar com Jesus e de repente a tempestade assusta ele e ele começa a afundar. O que ele diz? Senhor! Aí Jesus salva. Talvez você tenha pedido e confiado num Salvador, mas ele só será seu Salvador depois que você o recebê-lo como seu dono, o seu proprietário e o seu Senhor. E se você nunca fez isso, aleluia, Jesus nasceu e hoje é o dia que Deus fala aos nossos corações. Nesse Natal, dê um presente para você mesmo.
receba Jesus como Salvador da sua alma. E você vai juntar a um grande coral de anjos e homens que cantam: aleluia, Jesus nasceu, Ele é o meu Senhor, Ele manda em mim. Não é do meu jeito, não é o que eu gosto, não Ele é que manda, Sua palavra é que me guia, o Espírito Santo é que me orienta. E aí Ele se torna o nosso Salvador. Se nós andarmos pelas ruas de Trindade, Goiânia e todos os lugares do mundo, perguntando quem quer um Salvador, todo mundo vai querer Jesus como Salvador. O desafio é recebê-lo como Senhor. Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor da sua vida? Quantos aqui têm Jesus como dono da sua vida? Quantos aqui se curvaram diante dele e disseram: Tu és dono, eu sou servo? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Permita que Jesus nasça no seu coração hoje. Antes de clamar por um Salvador, chame-o de Senhor. Põe a mão sobre o seu coração. Se você nunca fez essa oração, faça agora. Jesus, eu te recebo como dono da minha vida. Jesus, eu te recebo como Senhor da minha existência. João Batista, quando viu Jesus às margens do Rio Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele nasceu. O Cordeiro de Deus já nasceu. E ele já morreu, irmão, e ele já ressuscitou. E ele está hoje à destra de Deus. E por isso nós estamos aqui cantando para ele: aleluia. Porque o Cordeiro de Deus vive.